Abramos nossas Bíblias, irmãos. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 38 a 40. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 38 a 40, que diz assim: não, vai para frente, é isto. Está desligado? Desculpa, capítulo 3, versos 38 a 40. Isto, exato. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém. E eu repito o verso 38, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Todos conhecem, ou talvez a maioria das pessoas conhecem, um famoso hino, cuja letra, no seu estribilho, diz assim: sou feliz com Jesus. Conhecem? Né? Sou feliz com Jesus. Eu convidei até o nosso irmão Benjamin para cantar este hino, e ele ficou muito triste porque ele não poderia estar hoje cantando. Mas eu falei, então não faz mal, semana que vem você canta, no outro dia você canta, é um hino muito bonito, mas nos ajudaria aqui a ilustrar bem aquilo que queremos falar nesta noite. E para quem ouve este hino, cujo estribilho diz, sou feliz com Jesus, meu Senhor, quem ouve tem a impressão de que o autor deste hino está vivendo a melhor fase da sua vida. E ele está tão feliz, porque está tudo correndo bem com ele, porque a sua família está bem, porque ele está progredindo financeiramente, porque Deus tem lhe dado bênçãos. Ele está tão feliz que ele cria um hino cuja letra diz isto, né? Sou feliz, né? Então ele resolveu expressar a sua alegria a Deus compondo este hino. Só que não é nada disto. A história do autor deste hino não é esta. No final do século XIX, irmãos, um homem chamado Horácio Spafford, era um homem de fé, bem-sucedido, um advogado em Chicago. E houve um grande incêndio na cidade de Chicago, que destruiu centenas e centenas de casas e patrimônios, e destruiu tudo que ele tinha ali investido naquela cidade. E o arruinou financeiramente. Mas a sua provação só estava começando. 2 anos depois, ele resolveu tirar uma férias, muito cansado, muito estressado, e enviou na frente a esposa e as 4 filhas num navio para a Inglaterra, porque ele desejava passar um tempo naquele país. E no meio da travessia, irmãos, houve um choque daquele navio com outro navio. E as 4 filhas que ele tinha morreram. A esposa sobreviveu. E quando levaram-na até a cidade, até o continente, ela passa um telegrama para ele, dizendo assim:
salva, mas sozinha. E ele entende então que as suas 4 filhas morreram. Amados, se perder um filho já é uma grande luta, uma grande dor. É inimaginável a dor daquele pai e daquela mãe. E alguns dias depois ele toma um navio, e ao passar pelo local onde houve o acidente, o capitão do navio disse: olha, foi mais ou menos por aqui que as suas filhas morreram. Ele então foi inspirado, desce até a sua cabine e escreve a letra deste hino, que fala de esperança e alegria que todo crente possui, ainda que a dor e a tristeza se abatam sobre ele. Amém, amados? Inclusive nós temos um hino, eu creio que cantamos por esses dias, né? Que diz mais ou menos isto, né? Que louvarei, não importam as circunstâncias. Louvarei ao Senhor, não importam as circunstâncias. E este hino que este homem, ele compôs, diz assim, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se me perguntarem, pastor, você é feliz com Jesus? Eu vou dizer, sim. Andando há mais de 45 anos com Jesus, eu sou feliz com Ele. Eu sinto que sou cuidado por Ele. Sinto que sou amado por Ele. E sei que a minha vida tem um chamado que foi feito por Ele. E nesses 45 anos, eu sei que Ele tem me sustentado a cada dia. Mas não se trata, irmãos, de uma fé infantil nem fantasiosa. Porque vida com Cristo não consiste apenas em vivenciar coisas boas. Muita gente neste mundo espera encontrar em Cristo facilidades, coisas boas, e não deseja que haja de forma alguma problemas. Eles querem vida feliz, mas vida feliz no sentido de que não haja nenhum tipo de contratempo. Então, amados, eu quero dizer a vocês que Deus me faz feliz, mas isso não significa que às vezes Ele não permita a tristeza chegar. Ele permite. Convenhamos, irmãos, há inúmeras e inúmeras coisas que nos sucedem, que não nos deixam, vamos dizer assim, propriamente felizes. Certamente o Gilberto não ficou nada feliz quando bateram no seu carro. É claro que ficou feliz por não ter sofrido um acidente maior, mas ninguém fica feliz porque o carro foi abauroado. Isso é apenas um pequeno exemplo. Mas existem coisas, amados, que vão nos acontecendo, que nos aborrecem, que nos estressam, que nos deixam encabrunhados. E se há algo que todo ser humano tem dificuldade, é em lidar com aquilo que o desagrada, com aquilo que o fere. E nesse momento, então, Deus já não parece tão bom para ele, ou para muitos. E aí, começa-se a sentir pena de si mesmos, porque não está dando certo uma série de coisas. Irmãos, é muito fácil a gente cair
numa coisa de autopiedade, que é um estado destrutivo, de focar nos infortúnios, de focar nas coisas negativas, de focar naquilo que frustrou, no que deu errado. E muitas coisas que a gente faz vai dar errado. Muito cuidado, amados, com este sentimento de autocomiseração, de autopiedade. O que Deus tem a nos dizer em momentos assim? O que o Evangelho tem a nos ensinar quando parece-nos que as coisas saíram do controle ou não fazem muito sentido? A gente gosta de controlar tudo, né? Ah, como a gente gosta. Fantasia, pura fantasia. Sabe por quê? Porque você não controla nada. Eu não controlo nada. E quando a gente não controla, a gente acha que o mundo está um verdadeiro caos, porque nós gostamos do controle. A gente se sente bem se tiver controle das coisas. Mas eu quero dizer, amados, nós nunca teremos controle das coisas. Então, amados, Jeremias, ele escreveu esse livro de Lamentações. É um livro difícil de ler, viu, irmãos? Não é um livro alegre, não. Não é um livro como o livro de Salmos, como a Epístola aos Filipenses. É um livro pesado, mas necessário, mas importante. E Jeremias escreveu este livro num período de grande sofrimento e de desolação para o povo de Deus. Porque este livro, ele descreve a destruição de Jerusalém. Ele conta acerca da invasão da nação pelos babilônios. Ele fala do sofrimento das mães que perderam seus filhos. Ele fala da fome que assolou a cidade. Mas o profeta está nos mostrando, neste livro, irmãos, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Acabamos de cantar um hino que fala assim: Tu és Senhor e Rei, Tu reinas sobre o universo. É isto, né? É um Deus que reina sobre o universo. Você crê nisto? Creia nisto mesmo, apesar de às vezes você achar que a sua vida está caótica e que parece que Deus não está cuidando. Ele está cuidando, sim. Ele cuida, porque é um Deus que reina sobre o universo. Irmãos, esse universo é uma coisa fantástica. Como eu amo ler sobre o universo, sobre o cosmos, sobre as galáxias. Os cientistas não conseguem chegar num fim do universo. Eles não conseguem ver o fim. São bilhões de anos-luz. Bilhões de anos-luz. E você não enxerga onde está o fim. Alguém dizer que todas as estrelas que existem no universo se comparam a todos os grãos de areia que existem nas praias do mundo todo e nos desertos de todo o mundo. Eu vou dizer, esse Deus é demais. Este Deus é tremendo, é grandioso, e Ele tem controle sobre tudo. Aliás, são tantas estrelas, né? E Ele chama cada um pelo nome. Deus tem um nome para cada estrela. No mundo temos 7,4 bilhões de pessoas. Ele conhece cada uma. Ele conhece você. Ele conhece o seu drama. Ele conhece a sua dor, o seu sofrimento. Então, Jeremias está nos mostrando este Deus que é soberano. E que
até mesmo o sofrimento tem um propósito dentro dos planos divinos. O versículo 38 que nós lemos afirma que nada acontece sem o conhecimento e a permissão de Deus. Nada acontece nem de coisas boas, nem de coisas ruins. E isso serve como um lembrete, para que o povo, aqui escrevendo para Israel, examine os seus caminhos e retorne ao Senhor, pois eles não estavam andando muito bem. Muitas vezes, amados, nós veremos aqui no Antigo Testamento que Deus, Ele permite que haja alguma ação de inimigos contra o próprio povo de Israel, porque Deus está passando a eles um ensinamento, uma didática, uma pedagogia, porque muitas e muitas vezes Israel andou muito mal, como nos dias de hoje está andando muito mal. Irmãos, tanto as bênçãos quanto as adversidades estão sob controle daquele que governa o mundo. E o sofrimento, quando ele chega até nós, ele pode nos trazer uma mudança de vida. O sofrimento pode nos fazer desejar e empreender uma correção de rumos. Quanta gente que eu já vi mudar de vida por conta daquilo que sofreu. O sofrimento pode nos levar a uma busca maior da presença de Deus. E quando a gente sofre, a gente ora mais. Quando a gente sofre, a gente busca mais a palavra. Quando a gente sofre, a nossa oração não é um simples, ó Deus, obrigado pelo dia, obrigado por tudo, amém. Não é mesmo. Você chora ali, você se humilha ali, você põe a boca no pó, porque está doendo, está machucando, está ferindo. E você então vai buscar a Deus como nunca buscou antes. E eu digo glória a Deus por isto. Porque, amados, saibamos que a nossa tendência é desviar de Deus. A nossa tendência é se afastar de Deus. A nossa tendência é tornar as coisas, o culto, os cânticos, o louvor, tornar uma coisa banal. Esta é a tendência humana. E às vezes a gente precisa, sim, passar pela peneira. E esta peneira vai nos fazer ver que há algo mais que Deus quer que a gente saiba. Então eu quero dizer, amados, nesta noite, que Deus governa tanto nos dias que chamamos de bons, quanto nos dias que nós chamamos de maus. Deus governa em tanto um quanto o outro. Quando Jó viveu em sua própria pele dias muito ruins, de perdas e de dor e de perplexidade, ele foi provocado por sua mulher para amaldiçoar a Deus. E vocês sabem o que ele respondeu para ela? Querida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Ele confronta a sua esposa, mostrando que se nós recebemos o bem de Deus, por vezes,
haveremos de enfrentar algumas situações que nos desagradam. Por isso, amados, se nós não tivermos uma boa compreensão de quem Deus é, nós cometeremos o erro de imaginar que Deus está no negócio só quando nos sucedem coisas boas. E se porventura ocorreram coisas que me desagradaram, Deus não está no negócio. E às vezes a gente até ouve assim, pastor, o diabo está dominando tudo. Como assim o diabo está dominando tudo? Mas é isto que muitas vezes pensamos, né? Está tudo bem, Deus está no controle. Está acontecendo algumas coisas que desagradam, o diabo está dominando. Não pense assim, meu irmão. Quem domina sobre sua vida é Deus. E nada acontece sem que Ele não saiba. Lembram-se da despedida que Jesus fez para os seus discípulos? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isto vale para os dias de sol, vale para os dias de tempestade, vale para o dia que você corre com a sua esposa para o hospital porque está nascendo a sua filhinha, mas vale também para o dia que você sai correndo de madrugada para o hospital com pedra nos rins. Não é verdade? Se você corre para o hospital por uma coisa tão boa, não é? E Deus está no controle, aquele dia que você correu porque está com pedras no rim, também. Por isso, irmãos, saibamos, a nossa palavra hoje é para mostrar, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus reina na nossa vida sobre todas as coisas. Deus, como eu disse, me faz feliz, mas isso não significa que Ele vai impedir que todos os problemas desapareçam. Não, Ele permite. E quantas coisas eu aprendi na dor. Quantas coisas eu aprendi no sofrimento. E eu posso olhar, é claro que no momento ninguém gosta. Eu também não. Mas eu posso olhar para trás e dizer, obrigado, Senhor. Eu não gostei daquilo que eu vivi na hora. Mas hoje eu compreendo que era necessário. Todos nós sabemos que Filipenses, irmãos, é uma das epístolas que Paulo escreveu a partir da prisão. E fala sério, olhando sob o ponto de vista humano, estar preso é uma coisa o quê? Ruim. Não tem conversa, é uma coisa ruim. Contudo, quando você abre Filipenses para ler, lá no primeiro capítulo, ele vai dizer que a sua prisão estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Pois os irmãos da igreja, estimulados pela condição de preso do apóstolo, ousaram falar com mais destemor da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que era mal, redundou em bem para o Evangelho, em bem para a proclamação das coisas de Deus, em bem para o reino de Deus. Ou seja, o sofrimento de Paulo numa prisão redundou em coisas boas. Você já imaginou? Às vezes eu fico pensando, se Paulo nunca tivesse sido preso, o que teria acontecido? Esquece o Novo Testamento. Muitas cartas foram escritas, porque estava preso e não podia ir até lá. Irmãos e irmãs, Deus tem suas razões
para fazer tudo como Ele quer. E nós somos incapazes de compreender os seus desígnios. As ações de Deus ultrapassam a lógica da nossa compreensão. Foi por isso que Paulo escreveu, lá em Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Olha, Paulo falou, não entendo nada. Mas esse Deus é grande demais. Ó profundidade da riqueza. Quem é que pode compreender a Deus? É perfeitamente compreensível, irmãos, se aí estamos caminhando para o final. É perfeitamente compreensível procurar respostas para os nossos questionamentos. Ou às vezes cobrar de Deus uma ação divina urgente. Ó Senhor, a coisa aqui está ficando feia. Eu preciso de uma resposta. Senhor, está doendo. E é daí que vai surgir, naturalmente, aquelas perguntas que todos nós um dia já fizemos. Primeira pergunta, onde é que está Deus em tudo isto? Acontecem coisas ou na nossa vida, ou no nosso país, ou no mundo, e muitas vezes nós nos perguntamos, onde está Deus em tudo isto? Outro pode dizer assim, Deus está mesmo no controle, pastor? Olha aí, o que aconteceu essa semana, olha o que aconteceu outro dia, será que Deus tem controle de tudo? Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Daí nos tranquilizemos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas que está escrito, incluem as chamadas coisas boas e as chamadas coisas mas, Paulo está revelando para nós isto. Todas estas coisas cooperam para o bem. A gente muitas vezes não consegue ver ou compreender isto. E eu digo só o seguinte, eu também não compreendo. Mas eu quero sempre descansar na soberania daquele que tem o mundo em suas mãos. É isto, irmãos. Todas as coisas cooperam. Se ama a Deus? Ama. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto as coisas boas quanto aquelas não tão boas. Irmãos e irmãs, qualquer que seja a adversidade que você está vivendo, você pode confiar que o nosso Deus, Pai amoroso, Ele tem um propósito que muitas vezes nos escapa. Os planos de Deus e o seu modo de implementá-los estão muito acima da nossa capacidade e compreensão. Por isso, e aqui eu concluo, diante de inumeráveis coisas que eu não compreendo, diante de inumeráveis situações que eu não sei lidar, eu trago, irmãos, para a minha vida, a seguinte palavra que Deus tem lá no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos trazer para a nossa vida, irmãos, esta revelação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, povo meu. Aquietemo-nos, façamos silêncio, reconheçamos a soberania
de Deus sobre a terra e sobre as nações. E Deus está dizendo, eu sou Deus e não vocês. E a nossa alma precisa silenciar e ouvir Deus falando. Todas as respostas que nós precisamos estão em Deus. Mas, para ouvi-lo, é preciso silenciar. Desliguem tudo. O Senhor é Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele está conosco. Creia nisto. Que nesta noite, não sei o que você está vivendo. Não sei as dores que está passando. Deus é conhecedor de tudo. Tão somente confie que Ele tem o melhor para nós. Confie de que Ele tem a resposta que nós precisamos. Talvez a resposta não seja dada agora. Talvez nem depois. Mas um dia na eternidade nós saberemos. O que importa mais, irmãos, é saber que o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que nos ama e que nós possamos dizer como aquele homem que perdeu as suas 5 filhas. Deus me faz feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que Deus abençoe nesta noite. E que esta palavra, o Espírito Santo esteja completando naquilo que falhamos em transmitir. O Espírito Santo, ele sempre completa. Graças a Deus. Então, amados e amadas, que nesta noite voltemos para casa certos. De que Deus domina sobre o universo. Deus domina sobre todas as coisas. E Ele conhece as suas dores. E Ele ouve quando você ora. Ele sabe, porque você é o seu filho, você é sua filha. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.